tudo que é ensinado na igreja adventista do sétimo dia. É verdade. Quando nós vemos essas pessoas saindo dessas igrejas, né, a Bíblia na mão, eu já vi em Farol, seus jovens em Farol, evangelizando, convidando para o culto. A gente olha assim, se não tem um conhecimento prévio, né, a gente julga como nossos irmãos em Cristo, todos eles, né? Estou dizendo que todos também não são irmãos. O que eu estou dizendo, nós julgamos que todos são irmãos, porque estão numa igreja evangélica, porque estão numa igreja onde a verdade é pregada. Será que isso é verdade? Irmãos, se vocês forem analisar profundamente a igreja adventista do sétimo dia, e nós formos julgar as doutrinas dessa igreja, nós vamos chegar a uma conclusão muito triste. Que essa igreja, na verdade, é uma seita, e não uma igreja evangélica. Pastor, que coisa séria é essa que você está falando aí? Irmãos, eu não estou fazendo nenhum julgamento. Eles mesmos é que se intitulam como não evangélicos. Eles não se consideram evangélicos. Para eles, os evangélicos são pseudo-cristãos que seguem o ordenamento do Papa, mesmo não sendo católicos. Eles falam que a gente segue o domingo papal. Então, eles não se consideram cristãos. Para eles, são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E para eles, é a igreja correta, que está fazendo a vontade de Deus, porque está guardando o sábado. Já começa errado pelo nome. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, nós somos a igreja adventista do Evangelho de Cristo. Somos a igreja advento do sétimo dia. Então você já coloca o nome da igreja como sua igreja do sábado. Nós não somos a igreja do sábado. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo coisas semelhantes em igrejas católicas, né? Eu até falei com a irmã Diné aqui, né, Diné? Quando você vai na fachada da igreja, você vê o nome lá, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja de Santo Antônio, Igreja de São Judas Tadeu. Ué, mas a igreja de Jesus ou não é? Começou errado pela placa, irmãos. Começou errado pela placa. A igreja, ela é do Senhor Jesus. Ela não é do sétimo dia, de Santo Antônio, de Maria. É a igreja de Jesus Cristo. Então você pega o erro da igreja já pelo nome, que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, muita coisa ensinada na igreja adventista do sétimo dia, irmãos, é heresia. São falsas doutrinas. E eles têm o sábado como algo salvífico. Para eles, para vocês terem uma ideia, a marca da besta é a quebra do sábado. Olha o absurdo. Para eles, a marca da besta é a quebra do sábado. E eles seguem cegamente a falsa profetisa Ellen White. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é grave, eles perguntam se o candidato ao batismo, aquela pessoa que vai descer as águas, se crê em Ellen White, para então poder batizar. É um absurdo, não é? Você tem que perguntar para a pessoa se ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se ela crê no Evangelho, se ela crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você não tem que perguntar se ela crê em Ellen White. Não tem que perguntar se crê em João Calvino, ou em Jacob Armínio, ou em Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, Lidget Moody. Não, irmãos. Charles Finney. Charles Haddon Finney. Não. Desculpem, Spurgeon, Haddon Spurgeon. Ou Charles Finney. Não, irmãos. Que absurdo. Em hipótese alguma. Então já começou errado aí. No batismo, perguntar se crê na profetisa Ellen White, em suas profecias, falsas profecias, que digamos, né? Irmãos, Ellen White, junto com um pastor, criaram uma lenda chamada de
o juízo investigativo. Fizeram um cálculo aí que Jesus ia voltar, Jesus não voltou, aí inventaram esse tal de juízo investigativo para abafar o caso. Para quem não sabe o que é essa lenda, eu explico para vocês. O que é esse tal de juízo investigativo? Para os adventistas, no juízo investigativo, as pessoas estariam sendo analisadas para saber se serão ou não salvas. Olha o absurdo. Por isso, um adventista, ele não responde se tem certeza ou não da sua salvação. Pois para eles não sabem se já passaram ou não pelo juízo, pelo suposto juízo investigativo. Eles dizem que Jesus ficou no santuário após a ressurreição, que só foi para o Pai em 1845, tá? Que na verdade é uma data aproximada, tá? Tudo isso, irmãos, é um grande absurdo. Portanto, a igreja adventista não é recomendada para nós. A salvação, irmãos, é com Deus, ok. Mas nós temos o dever de anunciar a palavra de Deus como ela é, sem nos desviarmos dela, nem para a esquerda nem para a direita. E com relação à guarda do dia do sábado, outro absurdo. Além desse juízo investigativo, isso não existe, isso não está na Bíblia. Isso é loucura, irmão, loucura. Tudo é um grande absurdo. E além disso, tem a questão do sábado. Irmãos, a questão do sábado, ela se reveste de gravidade para os adventistas, né? E sabatistas em geral, não é só para os adventistas, porque, pasmem, também temos a Igreja Batista do Sétimo Dia. Pasmem, absurdo. Porém, essa questão na realidade, irmãos, é um mal entendido semântico da Igreja Adventista do Sétimo Dia e dos batistas do Sétimo Dia, tá? É um mau entendimento semântico. Semântica é o entendimento do sentido das palavras, quando se lê um texto, tá? Observem, o sábado judeu, ele foi imposto por Deus por meio de Moisés. A palavra no hebraico para sábado é Shabbat, tá? Que significa descanso. Shabbat significa descanso e não sétimo dia. Tá bom? O Shabbat ocorre no sétimo dia, mas o seu significado é descanso. Ou seja, trabalhe 6 dias e Shabbat no sétimo. Da tradução hebraica para o grego, lá na Septuaginta, a palavra é sabaton. E em português, sábado, descanso. O problema dos adventistas é com o calendário, irmãos, e não com um dia em si. Deus ordenou a Israel: trabalhe em 6 dias, descanse no sétimo. Esse sétimo dia será o Shabat do Senhor, tá? Será o sábado do Senhor. Hoje em dia, um sétimo dia é o Shabat, irmãos, é o descanso. Não há necessidade de olhar para o calendário e verificar se é sábado que está escrito lá. E se é aquele sábado que eu estou observando. Não há necessidade disso. Eu posso fazer do primeiro dia da semana o meu Shabat, o meu sábado, o sábado cristão. Desde que antes eu tinha trabalhado 6 dias. E não se esquecer do dia da criação, né? Do dia do Criador, desculpem, o dia que o Senhor descansou. Estão entendendo, irmãos? Qual é o problema dos adventistas e dos batistas do sétimo dia? É com a semântica. O sábado literal judaico, ele foi abolido. Aquele sábado lá de Israel, irmãos, aquilo foi abolido, gente. Mesmo porque é impossível guardar aquele sábado. Vamos lá, eu estou no Brasil. Como é que aquele sábado é guardado? Lá em Israel, irmã. Como é que ele é guardado, irmã Diné? No pôr do sol. Acontece que o pôr do sol no Brasil não coincide com o pôr do sol de Israel. E também
No Japão, olha a diferença de fuso horário, irmãos. Enquanto no Brasil está ocorrendo o pôr do sol, e nós estamos iniciando o Shabat, lá no Japão, o sol ainda está nascendo. E aqui está se pondo. Ele se põe aqui para nascer lá. Então, não existe a menor possibilidade de existir um único dia de sábado na Terra para eu guardar para ser salvo. A não ser que você seja adepto da Terra plana. Que absurdo. Onde não há diferença de fuso horário, só se você for adepto dessa Terra plana. Porque para todo mundo o sol nasce, para todo mundo o sol se põe. Absurdo. Se a gente ler lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, a gente vai observar que esse mandamento ele foi abolido. Olha só o que diz o texto. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém julgue vocês por não estarem guardando os sábados, os dias de descanso judaico. Algumas vezes, irmãos, quando confrontados, os adventistas com essa passagem de Colossenses 2,16, que parece para nós tão lógico, que ensina que o dia de sábado foi uma sombra. Nós entendemos assim, que o dia de sábado judaico é uma sombra. E ela foi substituída por Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 4. Os adventistas, eles replicam, eles refutam essa passagem, dizendo que os sábados aqui são anuais e não os sábados semanais. Então, eles falam que Paulo estava falando dos sábados festivos e não dos sábados semanais. Irmãos, isso é de uma desonestidade muito grande, A verdade, irmãos, é que o termo sábado é usado na Bíblia quase que exclusivamente para os sábados semanais. E é a própria palavra usada pelo Senhor quando Ele deu os 10 mandamentos. A única festa anual para a qual a palavra sábado foi aplicada é o dia da expiação. Levítico 16, 31 a 32. Só ali. E os judeus acham que Paulo está falando desse sábado da expiação, que é no dia de festividade. Meu Deus do céu, se Paulo já havia falado, ninguém vos julgue pelos dias festivos, é porque esse sábado da expiação está incluído, gente. Olhem cuidadosamente a lista dos tipos de sombra em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Comida e bebida, dias de festa, lua nova e os sábados. Depois de mencionar comida e bebida, irmãos, Paulo também menciona festas, celebrações anuais. Depois ele fala, essas celebrações anuais, que os sábados festivos, que eu já citei para vocês, estão inclusos. Depois ele falou das festividades das luas novas. As luas novas, irmãos, eram celebrações mensais. Olha a sequência, Festas anuais, festas mensais, que são as luas novas, e depois vem os sábados, que são as celebrações, É um descanso, mas está celebrando ao Senhor, trazendo à memória o que o Senhor fez, ou seja, a criação, que são semanais. É interessante, muitos adventistas tentam manter as mesmas regras, do Velho Testamento, sobre comida, tal. Estude aí Marcos 7,19, Atos 10, 9 a 16. Mas, quando se trata desse sábado aqui, eles falam que ele é anual. Irmãos, repetidamente, esse argumento anual, mensal e semanal, e às vezes diário até, são de festas que a Bíblia cita, a sequência. Presta atenção. Eu falei de Paulo citando anual, mensal e semanal. Presta atenção em 1 Crônicas 23, 30 e 31. Presta atenção nesse texto. Deviam estar presentes
todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, olha agora, gente, presta atenção, dos sábados, que sábados são esses, irmãos? Semanais. Das luas novas, que luas novas são essas, irmãos? Mensais. E das festas fixas, que festas fixas são essas, irmãos? Anuais. Portanto, os sábados, luas novas e festas fixas é semanal, mensal e anual. Colossenses 2,16 traz também essa ordem de semanal, mensal e anual. E onde fica então, pastor, o sábado festivo? Onde ele fica, aquele anual lá? Ele fica agregado às festas fixas. Por que não? Por que não? Coloca aí, irmã, Neemias capítulo 10, 33. Também encontramos aqui. Para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos, presta atenção, sábados, das luas novas, e para as festas fixas, de novo, irmãos, e para as causas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Estão prestando atenção? Coloca agora em Oséias, capítulo 2, versículo 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, que são o quê? Anuais. As suas luas novas, que são o quê, irmãos? Mensais. E os seus sábados, que são o quê? Semanais. E todas as suas solenidades. Ou seja, sábado de Colossenses capítulo 2, versículo 16, é esse mesmo aqui. Paulo usou essa sequência. Essa sequência aqui me parece ser lógica, eu entendo ser lógica, anual, mensal e semanal. Paulo usa o mesmo agrupamento dessas passagens de Colossenses 2,16, irmãos. Por que haveria alguém de torcer suas palavras para fazer com que significasse festas anuais quando ele fala de sábados? Por quê? Os adventistas, irmãos, nos acusam de violar o sábado, que seria, na visão da profetisa deles, a Ellen White, um dos mais importantes mandamentos de todos os tempos. Olha só. Ok. Mas, se isso fosse verdade, cristãos de todas as épocas, e muito mais agora, nos últimos dias, estariam quebrando com consciência o quarto mandamento. Todos nós, menos adventistas e judeus. Ok. Agora, vamos para a contradição. Se o sábado judaico, não estou falando do sétimo dia, se descansar um dia por semana, se o sábado judaico está em vigor e a sua violação traz condenação eterna para todos os seus infratores, por que é que nem Jesus, nenhum profeta e nenhum apóstolo profetizou explicitamente sobre a suposta apostasia ao quarto mandamento, que era para guardar o dia de sábado? Por que eles não citam que a igreja iria pecar? Paulo fez uma vasta relação de pecados dos últimos dias e declarou que quem os praticam não entrará no céu. Paulo descreveu pecados dos 10 mandamentos, com exceção do sábado. Como é que pode isso? Ele citou 9 mandamentos e não citou o sábado. Na visão dos adventistas, o sábado é muito importante. Se o cristão não guardar o sábado, é para o inferno. No Apocalipse, há uma relação de pecados, mas nenhum abertamente sobre o sábado. Será que Deus esqueceu de inspirar os profetas e apóstolos a mencionar a quebra do sábado pelos cristãos dos últimos dias? Paulo fala de glutonaria, mas não fala do sábado, fala de tomar se embebedar, mas não fala do sábado. O sábado, irmãos, na verdade, era uma sombra, um mandamento tipológico.
Hebreus 4, Colossenses 16 são testemunhas disso. Se não fosse assim, com certeza haveria uma série de advertências para a igreja. Mas não há nada na Bíblia. Sabe aonde há? Na igreja adventista, através da falsa profetisa Ellen White. Aquela mulher que mentia em suas profecias. Ou então ela não estava bem da cabeça e inventava aquelas coisas. Falou que Adão tinha mais de 4 metros de altura. A Bíblia diz que Adão foi vestido por Deus quando foi botado nu. Eu acho que Deus tem que pegar um dinossauro para fazer a roupa para ele. Um homem de 4 metros de altura. Ou um elefante, né? Talvez. Ia ficar curto a roupa do elefante no Adão, um homem de 4 metros de altura. Absurdo! A mulher fala, para que Deus vai revelar isso para Ellen White? E as pessoas acreditam nisso, irmãos. Falou que tem gente dos planetas aí, ó, que Enoque, né, foi trasladado para um outro planeta, está lá no planeta. Ele está sozinho lá, esperando o dia da ressurreição aqui. Absurdo, irmãos. Não dá para acreditar nessas profecias, não. O sábado era uma sombra, irmãos, um mandamento tipológico, está lá em Hebreus 4, Colossenses 2,16. Outra evidência de que o sábado não está mais em vigor a toda a população da Terra, que eu já citei para vocês, é o fato da Terra ser um globo e não algo plano. Né? Existem diferenças de fuso horário. Se aqui o sol está se pondo, o Japão está nascendo. Então, se aqui ainda é sábado, o Japão já é domingo. Não é o mesmo dia. Se aqui é sexta, lá é sábado. Não é o mesmo dia. Então, onde estaria o real dia de sábado? Aqui ou lá no Japão? Irmãos, até mesmo por questão de fuso horário no planeta, constatamos ser impossível todos observarem o mesmo dia de 24 horas. E eles não vão pelo relógio não, irmãos. Eles falam que tem que guardar o sábado pelo pôr do sol. E os esquimós adventistas? Que o sol demora 6 meses para se pôr. Como é que ele vai... Como é que vai fazer o sábado lá? Não tem pôr do sol, não. Teve um adventista que respondeu assim para mim: é que Deus não fez aquele lugar para ter habitação. Deus mandou encher a terra. Ele não falou que nos polos não podia ter ninguém. Mandou encher a terra. Se tem gente lá é porque é possível viver. E estão vivendo bem lá. Os animais são polares. Até os animais estão lá, animais polares. Animais polares. Então, esse argumento para mim não teve nenhum valor. Então, meu irmão e minha irmã, nós estamos encerrando aqui a nossa escola bíblica. Eu espero que tenha sido claro, né, com a questão do jejum e também com essa questão das doutrinas da igreja adventista. Tem mais coisa, hein? É que o tempo não permite eu ficar falando aqui o tempo. É tudo que tem de errado lá. Muita coisa errada, irmãos. Tá? Tem mais coisas até importantes. Tá? Outro ponto de vista, por exemplo, das heresias da igreja adventista é com relação ao homem após a sua morte. Tá? Porque na contramão do cristianismo, os adventistas acreditam que morreu, acabou. Só depois que Cristo voltar, as pessoas ressuscitarão para serem julgadas. Que injustiça, hein, irmão? Para os adventistas, o pecado compensa. Claro que compensa. A pessoa pecadora sem Cristo morre, fica apagada, está dormindo, né? Não está no inferno, não está em lugar nenhum. Está apagada. Aí ela ressuscita nos últimos dias, é julgada, condenada, é jogada no lago de fogo, mas não é para ficar queimando para sempre. Ela cai lá e morre, acabou. Não é um sofrimento eterno. Os adventistas do sétimo dia, na contramão do cristianismo, do que Jesus ensinou, né? O que o nosso Senhor Jesus ensinou, eles dizem que o inferno não existe. Não existe aquele fogo eterno, não existe isso. Para eles, o inferno é uma espécie de matadouro a fogo. O cara cai lá, morre e acabou. Quer dizer, o pecado compensa. Para o adventista, o pecado compensa. O cara cometeu várias torpezas na sua vida, morre, descansa, depois ressuscita, é condenado, cai no lago de fogo lá, morre na hora e acabou. Tem dó, errado. Isso não é o que a Bíblia ensina. Então, eu espero que eu tenha sido claro sobre a doutrina adventista, que ela não é correta. Não estou aqui julgando os membros da igreja adventista. Pode ser que haja pessoas salvas lá. Quem sou eu para dizer que eles estão perdidos, né? Mas eu estou julgando a doutrina, o que eles ensinam lá, essas profecias falsas de Ellen White, essa interpretação errônea da Bíblia. Tudo isso aí, nós podemos sim julgar segundo a reta justiça e dizer, está errado, está fora da Bíblia. Amém? Vamos nos colocar.